Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 8, Livres para Descansar. Antes de começar, convido você para orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Vem, Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, iluminar a minha mente e a mente dos meus irmãos, para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós. Ouve as nossas orações e dá-nos a Tua bênção. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Livres para descansar. O verso áureo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Este Salmo 27, verso 1, é uma mensagem poderosa de ânimo, de fortalecimento, de coragem. A pergunta é: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O amor a Deus expulsa fora o medo. Quem teme a Deus não teme mais nada e a ninguém mais. Temer a Deus é aquilo que nós, filhos de Deus, devemos fazer no sentido de reverenciar a Deus, nos submeter a Deus, obedecer a Deus. Isto é temer a Deus, ter o temor de Deus. E queridos, o Senhor é a fortaleza da nossa vida. A quem temeremos? O que poderão fazer os homens contra nós? É exatamente o que diz aqui em Romanos capítulo 8 e o verso 31, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus é por você, quem será contra você? Não precisamos temer a ninguém e a nada neste mundo, meu querido irmão, minha querida irmã. Muitas pessoas que se aproximavam de Jesus Cristo estavam enfermas, doentes. Vilas inteiras de pessoas enfermas, por onde Jesus Cristo passou, elas ficavam curadas. Atrás de Jesus Cristo não ficava nenhuma doença, somente cura, restauração, alegria, contentamento. As pessoas se amontoavam onde Jesus estava em busca de cura, de descanso dos seus sofrimentos. E isto era o que elas recebiam. Às vezes, Jesus falava apenas uma palavra e elas eram curadas. Ele tocava os enfermos e milagrosamente eles eram curados. Que poder era esse exercido por Jesus Cristo? Será que era o poder dele como Deus? Ou era o poder de Deus através dele como homem que vivia na dependência de Deus? Ora, queridos irmãos, Jesus Cristo não fez nenhum milagre que já não tivesse sido feito antes por outro profeta, por outro homem de Deus, mostrando que aqueles que viverem na dependência de Deus, como Eliseu viveu, como Elias viveu, como Jesus viveu, eles também realizarão milagres conforme Jesus realizou. É o poder de Deus através do homem que depende de Deus inteiramente. Em outras ocasiões, Jesus despedia as pessoas e a cura acontecia enquanto iam pelo caminho, como aconteceu com aqueles 10 leprosos, quando os 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Eles foram curados no caminho. Jesus curou homens e mulheres, crianças, judeus, gentios, ricos e pobres. Jesus Cristo não fazia discriminação. Ele curava a todos que o buscavam, que clamavam. Casos de lepra, casos de cegueira, nenhum tipo de doença estava fora do poder de Deus de curar. Até mesmo ressuscitando mortos, restaurando a vida de mortos. Queridos, a grande alegria, o grande conforto que eu e você temos
é de que este Jesus Cristo que entre nós viveu, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Abra sua Bíblia em Hebreus. Abra sua Bíblia aqui em Hebreus, o capítulo 13 e o verso 8. Aqui diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que significa isso? Que Ele pode curar hoje como curava no passado. Mas nós temos que crer nele. Nós temos que depender dele. Nós temos que clamar por ele. E ele não somente traz cura física, ele traz também cura espiritual, cura emocional. Ele dá o verdadeiro descanso que só pode ser encontrado em Jesus Cristo. Eu vos aliviarei, disse Jesus Cristo. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esse alívio, esse descanso, só Jesus pode dar. Queridos, a mensagem desta semana é uma mensagem que vem fortalecer a sua fé, trazer ânimo para aqueles que estão doentes, ânimo para aqueles que estão cansados, deprimidos, angustiados. Em Jesus Cristo existe cura, em Jesus Cristo há transformação. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Na parte de domingo, descanso que cura. Qual é esse descanso que cura? É unicamente o descanso que Jesus nos dá. Se há um momento em que precisamos descansar, é quando estamos doentes. Precisamos de descanso físico para que o corpo recupere o sistema imunológico. Deus colocou dentro do seu corpo o sistema imunológico, que é uma vacina provida por Deus contra qualquer doença. É a defesa contra qualquer bactéria, é a defesa contra qualquer vírus. Queridos, Deus colocou no seu corpo este sistema de defesa. E Deus usa este sistema de defesa para curar doenças, para restaurar os enfermos, para curar as feridas. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 e os versos 1 até o verso 4. Marcos capítulo 2 e os versos 1 até o verso 4. Aqui nós lemos: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Quando Jesus chegava numa cidade, numa vila, ou numa praia, ou quando ele estava no pé de uma montanha, o povo se aglomerava aos milhares, homens, crianças, mães, pais, todos se aglomeravam. E assim aconteceu. Quando eles souberam que ele estava em Cafarnaum, a casa ficou aglomerada. Verso 2: E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens carregando um paralítico. Queridos, a fé destes 4 homens refletia a fé do paralítico que estava sendo carregado. Aqueles 4 homens não exerceram uma fé independente do que estava paralítico. Era a fé dos 5 homens. O paralítico mais os 4 que o carregavam. Eles exerceram fé. Eles abriram caminho. Não puderam abrir caminho no meio da multidão. Era muita gente. Então subiram no telhado da casa. Destelharam a casa. Fizeram um buraco no telhado da casa. E desceram aquele leito com o paralítico e o colocaram na frente de Jesus. É assim que está escrito aqui em Marcos capítulo 2, verso 3 e 4. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Ali estava o paralítico na frente de Jesus Cristo. Queridos, ao lado de Jesus Cristo, existia um grupo de homens, escribas, doutores da lei, fariseus. Eles estavam ali não porque amavam Jesus,
porque no meio da multidão que se aglomerava em torno de Jesus, não existiam somente aqueles que amavam a Jesus. Não existiam somente aqueles que queriam aprender de Jesus ou receber a bênção. Existiam também inimigos. Os inimigos estavam bem perto de Jesus, tentando encontrar algum gesto, alguma palavra, alguma atitude em que eles pudessem criticar, acusar Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo sempre era perseguido pelos inimigos usados por Satanás. Sempre. Eles queriam destruir a vida de Jesus. Não estavam contentes com a mensagem pregada por Jesus. Não ficavam contentes quando as pessoas eram curadas ou ressuscitadas. Não ficavam felizes com a felicidade dos pobres sofredores. Eles queriam a morte de Jesus. E procuravam a todo custo uma palavra que pudessem acusar Jesus. Uma atitude de Jesus Cristo. E ali dentro desta casa aglomerada de pessoas, exatamente no momento em que aquele paralítico foi descido pelo telhado na frente de Jesus, os fariseus e os doutores da lei estavam ali. Vamos ver, eles pensaram, vamos ver o que ele vai fazer. Queridos, o paralítico havia feito coisas erradas na sua vida. Aquele homem havia trazido a doença sobre si por causa dos seus pecados e não havia cura para ele. Muitas vezes parecemos obcecados com o responsável pelo ato. Se algum crime é cometido, alguém deve pagar por ele. Se houver um acidente em algum lugar, alguém deve ser processado. Mas atribuir culpas não traz cura e nem restauração ao enfermo. Ali estava um homem enfermo pelos seus próprios pecados, resultado dos seus pecados. Mas que importa, meu querido irmão, se você está enfermo por seus próprios atos, como resultado dos seus atos, ou se você está enfermo por causa de outras moléstias que o atacaram e o contaminaram. Jesus, ele quer trazer alívio. Jesus quer trazer perdão. Jesus quer trazer libertação. Essa é a boa notícia, que Deus pode nos dar o descanso. Quer estejamos doentes, quer estejamos saudáveis, Jesus pode dar descanso para você. Quer a nossa doença seja resultado das nossas ações, da negligência de outros, ou da nossa herança genética, ou apenas o subproduto da vida neste mundo pecaminoso, não importa. Jesus está aqui para curar hoje, porque hoje Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Jesus quer não somente curar, mas também perdoar e também transformar e salvar. Aleluia! Na parte de segunda-feira, tratando a raiz do problema. Jesus não tratava somente dos sintomas. Ele ia direto na causa, na raiz do problema, na origem do problema. A medicina hoje trata dos sintomas. Você está com dor de cabeça, eles prescrevem para você um remédio para tirar a dor de cabeça. Mas, queridos, os sintomas são somente reflexos de algo maior. Existe uma causa para a dor de cabeça, existe uma causa para a enxaqueca, existe uma causa para o câncer, existe uma causa para o diabetes. Qual é a causa? Jesus Cristo vai direto à causa. Isso aconteceu na experiência de Jesus com aquele paralítico. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2 e vamos ler agora o verso 5 até o verso 12. Marcos capítulo 2 e os versos 5 até o verso 12. E Jesus, vendo a fé deles, a fé de quem? Do paralítico e dos 4 homens que o trouxeram. Todos exerceram fé. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. O que mais angustiava aquele homem paralítico não era a doença, não eram os sintomas, mas era a consciência culpada, o peso de uma consciência culpada, porque ele tinha vivido em pecados. E ele colhera a consequência dos seus pecados. Ele buscava paz mental, ele buscava perdão. E Jesus Cristo foi exatamente na raiz do problema, quando ele disse: Filho, perdoados estão os teus pecados.
Isso trouxe alívio para aquele homem paralítico. Trouxe descanso para a sua alma. E o verso 6. E ali, assentados, alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eu gosto deste verso. Este verso define o que é blasfêmia. Blasfêmia é alguém se colocar no lugar de Deus. Queridos, não são muitas pessoas, ou líderes, ou pessoas importantes neste mundo que cometem blasfêmias, porque não se colocam no lugar de Deus. Mas existe um poder, existe-se um poder na terra que se coloca no lugar de Deus, ousa perdoar pecados. Vocês viram aqui como os escribas definiram blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Alguém ter essa ousadia de ter autoridade para perdoar pecados, isso é blasfêmia contra Deus. Existe um poder que se assenta ali no Vaticano, o papado, que se proclama Deus na terra e reivindica autoridade para perdoar pecados, mas aceita ser adorado. Ousou tocar na lei de Deus e mudou a lei de Deus, transferindo a santidade do sábado para o domingo. Isso é blasfêmia. Mas Jesus Cristo não cometeu blasfêmia, porque Jesus é Deus. Ele pode exercer autoridade para perdoar pecados. Ele viveu como homem na terra, sem usar os seus poderes divinos. Ele vivia na dependência do Pai. Mas quando ele perdoava pecados, ele estava exercendo a sua divindade. Porque só Deus pode perdoar pecados. E aqui diz o Marcos capítulo 2, e o verso 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual é o mais fácil? Qual é o mais difícil? Dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda? E aqueles fariseus, aqueles hipócritas estavam ali, ficaram sem resposta. Verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Quando diz que todos glorificaram a Deus, não inclui os doutores da lei. Eles não ficaram felizes. Eles não ficavam felizes quando as pessoas eram curadas. Queridos, Jesus Cristo, ele perdoou os pecados daquele homem, porque este era o maior sofrimento daquele homem. Jesus trata a enfermidade de maneira diferente. Ele conhece a origem de todo o sofrimento e toda a doença e quer tratar primeiramente essa origem. No caso do paralítico, em vez de tratar imediatamente os efeitos, ou seja, os sintomas, Jesus foi diretamente à origem do que mais incomodava o homem. O paralítico sentia o peso da culpa e separação de Deus mais severamente do que a sua doença. Uma pessoa que obtém descanso em Deus é capaz de suportar qualquer sofrimento físico. Por isso Jesus foi diretamente à origem e ofereceu primeiramente o perdão. O perdão. Deus deseja, Jesus deseja nos curar primeiramente por dentro. Nos dar a cura espiritual. Toda doença tem a sua origem em Satanás. Jesus é o autor da saúde e da cura. Satanás, o pai do pecado, o pecado teve a origem com Satanás, lá no céu, quando ele foi expulso do céu. E queridos, toda a doença tem origem em Satanás. Mas em Jesus Cristo existe cura hoje. Mas Jesus começa curando de dentro, curando a alma, curando-nos do pecado, que é a origem de toda a doença. Ele quer nos perdoar, ele quer nos libertar do domínio de Satanás, porque quando você não está pecando voluntariamente,
você não está sob o domínio de Satanás. Mas quando você peca voluntariamente, peca conscientemente, você está se colocando sob o domínio de Satanás. E Jesus quer nos libertar desse domínio, para que exista outro domínio na sua vida, o domínio do Senhor Jesus Cristo. Você sai do domínio de Satanás e passa para o domínio de Jesus Cristo. Como é bom, como é gostoso ter o domínio de Jesus sobre nós. Quando Jesus se torna Senhor da nossa vida, Jesus quer nos curar de dentro. Às vezes Ele nos traz cura física imediata, como aconteceu com o paralítico, ou teremos que esperar pela manhã da ressurreição para experimentar a cura. Seja como for, o Salvador deseja que descansemos na certeza do seu amor, graça e perdão, hoje, mesmo em meio ao sofrimento. Jesus Cristo é a solução para os seus problemas físicos, de saúde, e Jesus é a solução para o principal de todos os problemas que você e eu temos, o pecado. Porque Ele é a justiça nossa. O Senhor, justiça nossa. Aleluia. Na parte de terça-feira, fuga. Esta lição de terça-feira até quinta-feira está falando sobre a experiência do profeta Elias. Elias era um homem de Deus, sem nenhuma dúvida. Elias foi usado poderosamente por Deus no Monte Carmelo. Sob a palavra de Elias, houve uma seca de 3 anos e meio. Não choveu sobre a terra. Foi assim que ele falou diante de Acabe. Isso você pode ler lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Mas, queridos, aquele Elias, poderoso homem de Deus, que ofereceu sacrifício no Monte Carmelo e desceu fogo do céu, aquele Elias que matou os profetas de Baal, ele não era perfeito. Ele também passou por momentos difíceis que nós poderemos chamar de a escura noite da alma. A escura noite da alma. Todos nós, filhos de Deus, e os que não são filhos de Deus, todos nós passamos por este momento difícil da nossa vida. Deus enxerga as imperfeições dentro de nós. E porque Ele nos ama, exige que cresçamos. O amor de Deus não se agrada em nos deixar com as nossas fraquezas. E por essa razão permite que a noite escura venha sobre nós. Ele nos priva de todos os prazeres, permitindo momentos difíceis e uma escuridão interior. Desta forma, Deus consegue arrancar de dentro de nós todos os vícios e substituí-los por virtudes. Através da noite escura da alma, o orgulho se transforma em humildade, a avareza em simplicidade, e a ira em felicidade, o luxo em paz, a glutonaria em moderação, a inveja em alegria, e a indolência se transforma em força. Nunca alma alguma crescerá profundamente na vida espiritual, a menos que Deus trabalhe passivamente naquela alma através da noite escura da alma. Elias passou pela noite escura da alma. Eu passei, você passa também, todos nós. Um dos melhores exemplos que a Bíblia nos dá sobre a maneira como Deus trabalha através da noite escura da alma é o profeta Elias. Aqui está um homem de Deus que desceu diretamente da altura gloriosa do Monte Carmelo ao canal escuro do desespero. Abra sua Bíblia e vamos ler. Abra sua Bíblia em primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. E vamos ver também o capítulo 19. Vamos começar com 1 Reis, capítulo 18. Aqui nós temos, capítulo 18 de 1 Reis, fala Elias apresenta-se diante de Acabe. O capítulo 17 mostra Elias falando que por 3 anos e meio não choveria sobre a terra. Jezabel dominava o povo de Deus. Jezabel mandava no marido Acabe. Jezabel fez com que o povo de Deus, em vez de adorar o Criador dos céus e da terra, adorasse e oferecesse sacrifício a Baal, o Deus Sol. Queridos, a Bíblia, pela primeira vez, fala dos 3 anos e meio, aqui na experiência de Elias
Jezabel e Acabe. Essa expressão de 3 anos e meio apareceu pela primeira vez na Bíblia aqui, na experiência de Elias com Jezabel. Foi exatamente quando Deus, pela palavra do seu servo Elias, fez com que a chuva não fosse derramada sobre a terra de Israel por 3 anos e meio. Jezabel literal era esposa de Acabe, mas a Jezabel espiritual dominou o mundo durante 1260 anos, 3 anos e meio proféticos. 3 anos e meio proféticos são 1260 anos da supremacia papal da Idade Média, de 538 até 1798. E queridos, novamente a Jezabel espiritual, a Jezabel de Roma, Roma papal, vai dominar o mundo por mais 3 anos e meio literais. A primeira vez que os 3 anos e meio apareceram no tempo de Jezabel literal, foram 3 anos e meio literais. Depois, no tempo da Jezabel espiritual, durante a Idade Média, foram 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. E agora, no tempo do fim, por amor aos escolhidos, Jesus abrevia o tempo. Como Jesus abrevia o tempo, conforme diz em Mateus capítulo 24, versos 21, 22 e 23, fala que Jesus Cristo abrevia o tempo da angústia, da última grande angústia. Como ele abrevia o tempo? Tomando os 3 anos e meio proféticos e transformando-os em 3 anos e meio literais. Os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, novamente está falando de uma supremacia papal no tempo do fim. Queridos, Jezabel novamente será adorada e fará com que o mundo todo adore o Deus Sol pela imposição do domingo, Sunday, o dia do sol. Mas você e eu somos daqueles 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Nós, o remanescente povo de Deus, somos daqueles 7.000 no tempo de Elias, que não se curvaram diante do sol e continuaram fiéis, remanescentes ao Deus Criador dos céus e da terra. E queridos, aqui no 1 Reis capítulo 18, fala que durante aquela terrível seca, Acabe estava procurando por Elias incessantemente. Onde estava este perturbador de Israel? E finalmente Acabe se encontra com Elias. Você encontra isso aqui no capítulo 18 de 1 Reis, o verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. E o verso 19: Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Queridos, quando nós lemos este capítulo 18 de 1 Reis, nós vemos Deus usando poderosamente o profeta Elias. Você, ao ler aqui, você percebe como é que Deus se manifestou quando desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício que Elias fez. Ficou provado quem é Deus. E então Elias matou os profetas de Baal. E então Jezabel ficou sabendo do que Elias tinha feito. E agora no capítulo 19, verso 1, nós lemos: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Agora vem a ameaça. Satanás possuía a mente de Jezabel. Verso 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Neste momento, o corajoso e forte profeta Elias tremeu. Tremeu e fugiu, porque diz o verso 3, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço.
E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Queridos, Elias desceu da glória do Carmelo para o vale escuro do desespero. Em rápidas horas, questão de um dia, ele saiu da glória do Monte Carmelo e desceu para o vale escuro do desespero. Com base em dados da Organização Mundial da Saúde, a doença mais comum no mundo, que afeta mais de 300 milhões de pessoas por ano, nem sempre apresenta sintomas evidentes. É a depressão. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e é uma das que mais contribuem para o estudo sobre a carga global de doenças. Muitas vezes não se fala em depressão no cristianismo. No cristianismo parece que os cristãos têm vergonha de falar que estão com depressão, como se fosse pecado estar em depressão. Queridos, Jesus se angustiou profundamente naquela noite no Getsemane, mas ele não pecou. Ele estava profundamente triste, mas não pecou. Elias também estava profundamente triste, angustiado, desesperado e fugiu de Jezabel. Mas ele não estava pecando, ele estava deprimido, ele estava cansado, ele pediu para morrer. Quantas vezes os filhos de Deus querem desistir de viver? Mas, queridos, o mesmo Deus que trouxe ânimo, força, energia e cuidou de Elias, ele está cuidando também de você. Naquele dia de fuga, Elias correu cerca de 112 quilômetros, onde ele se abrigou debaixo de um arbusto quase sem folhas. Exausto, Elias orou. Isto está aqui em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Essa reação de Elias é muito comum ao ser humano. Cansado, desanimado, depois de ter corrido 112 quilômetros, sentindo-se fracassado, ele expressou um sentimento de autopiedade e autodestrutivo. Todos nós, queridos, temos tempos de desencorajamento. Quando nos sentimos realmente cansados desta vida, nós nos perguntamos: qual tem sido o propósito da minha vida, Senhor? Nesses momentos de depressão, não encontramos nenhum prazer, nenhuma consolação em Deus ou em trabalhar para Deus. Um senso de completo fracasso toma conta de nós. Nosso fardo parece insuportável e o que torna as nossas dificuldades piores ainda é a terrível solidão que sentimos. Parece que ninguém se importa conosco, ninguém divide conosco nossas dores, nem mesmo Deus. Parece que Deus se esqueceu de nós. E assim, à semelhança de Elias, nós clamamos: basta, Senhor, eu não aguento mais, toma minha vida, eu não quero mais viver. Muitas vezes nosso desânimo é simplesmente resultado de um cansaço físico ou emocional. Como Elias, muitas vezes corremos tanto, fazemos tanta coisa, pensamos e planejamos mais do que um ser humano pode suportar. Quando somos vencidos pelo cansaço, pelo estresse físico e emocional, Satanás se prevalece, tira vantagem e enche a nossa mente com autopiedade, autocomiseração. É o propósito de Satanás nos manter continuamente tensos, levando-nos a fazer todas as coisas, para todas as pessoas e todos os dias. É propósito de Satanás transformar mesmo o sábado num dia cansativo, cheio de reuniões e compromissos. Pensamos estar fazendo a vontade de Deus, quando na realidade estamos fazendo a nossa vontade e a de Satanás, esgotando-nos física, emocional e espiritualmente, até chegarmos ao ponto da exaustão total. Satanás estará feliz se conseguir nos manter correndo, apressados. Ele treme nas bases quando decidimos parar, nos aquietar e conhecer a Deus.
Porque Deus diz em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você já deve ter ouvido o nome de J.N. Andrews, o primeiro missionário adventista além-mar. Ele atravessou também a noite escura da alma. Ele era um profundo conhecedor e estudioso da Bíblia, escritor, pregador, um intensivo trabalhador. Pelo fato dele estar trabalhando para o Senhor, ele pensou que podia extrapolar tudo. Ele dormia pouco, trabalhava muito e chegou ao ponto da exaustão total. Estafado, estressado, desanimado, J.N. Andrews já não encontrava mais prazer nem mesmo no estudo da Bíblia, nem mesmo nas pregações. Ele estava deprimido, cansado, e Andrews decidiu se afastar de tudo e de todos. Isolou-se na fazenda do seu sogro e começou a trabalhar na terra, direto com a terra, por 2 anos, trabalhando direto na terra. E depois desses 2 anos de quietude, ele retornou ao ministério e então realizou uma grande obra para o Senhor, tornou-se presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista e depois foi enviado como missionário para a Europa. Nosso Pai Celestial quer que nós respeitemos a fadiga. Não devemos subestimar o cansaço. Quando cansados, quando exaustos, a melhor coisa a se fazer não é orar por mais energia. A melhor coisa para fazer não é tomar uma latinha de Monster para receber energia. Não, queridos. Quando estamos cansados, a melhor coisa para fazer é descansar, alimentar-nos bem. Nós costumamos sobrecarregar nosso corpo. Não damos chance para ele se recuperar. Começamos a usar e queimar as nossas reservas. E isso muitas vezes em nome de Deus. Como se Deus trabalhasse contra suas próprias leis. Trabalhando muito e dormindo pouco e comendo mal, vamos chegar sim, não no céu, mas ao fundo do poço da depressão. Vince Lombardi, ele escreveu, a fadiga faz-nos a todos covardes. A fadiga faz-nos a todos covardes. Não tome decisões quando você está cansado, sobrecarregado. Descanse antes de tomar sérias decisões. Na parte de quarta-feira, cansado demais para fugir. Queridos, aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 19, o verso 4, diz que Elias, depois que correu tanto, ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Foram 112 quilômetros e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deus entendeu o cansaço de Elias. Deus também entende o seu cansaço. O Pai Celestial colocou Elias para dormir. Você pode ler aqui. Leia aqui em 1 Reis, capítulo 19 e o verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Deus colocou Elias para dormir. Depois o acordou para que ele pudesse comer, preparou um lanche para ele. E ele voltou a dormir. Está percebendo? Deus colocou Elias para dormir, depois o acordou e deu-lhe de comer, depois colocou-o para dormir de novo, depois o acordou novamente e deu-lhe mais para comer. A palavra de Deus diz em Salmo 127, verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Muitas vezes, as coisas mais urgentes e importantes que você pode fazer é tirar uma soneca ou umas férias para um descanso completo. Ser cristão consagrado e espiritual não significa ser agitado, sempre correndo. Há pessoas que parecem ter vergonha de que alguém perceba que elas estão descansando ou dormindo. Deus não planejou que os seus filhos vivessem nem em contínua meditação, nem em contínua atividade. Nossa vida tem que ser dividida em meditação e atividade, trabalho e descanso.
Ser obreiro responsável não significa correr o tempo todo, nem mesmo fazer tudo o que nos pedem. Temos que aprender a dizer não, mesmo em se tratando da obra do Senhor. Há pessoas egoístas e desequilibradas que, como chefes, tentam imprimir o mesmo ritmo para o time todo e usam o nome do Senhor como se o nosso Pai Celestial sancionasse o desequilíbrio. Ser um filho e uma filha de Deus também significa ter tempo para comer com tranquilidade, dormir as 8 horas que Deus planejou que nós durmamos cada noite e relaxar, como foi o caso de Elias. Deus enviou seu anjo para tocar Elias, acordá-lo na hora certa, deu-lhe de comer, não o censurou, mas somente um toque leve acordou Elias, deu de comer e colocou Elias novamente para dormir. Isso nós lemos aqui em 1 Reis, capítulo 19, verso 7 e verso 8. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Queridos, Deus nos acha quando estamos mais deprimidos, quando estamos de cabeça baixa, com a mão escondendo o rosto, com lágrimas nos olhos, ou até mesmo quando nem força para chorar temos. Deus vem até nós para nos tirar a fadiga. Deus nunca acorda você para o desapontamento, para a censura e para a crítica, mas sim para as boas coisas que Ele tem preparado. João, que conheceu o amor de Deus, deitado sobre o peito de Jesus, nos fala em palavras muito simples e diretas. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. 1 João 4,16. Nosso descanso é a certeza do amor do Pai, que nos coloca para dormir e nos acorda para comer. Foi o Pai que preparou o lanche para Elias e o colocou para dormir pela segunda vez. Que Pai é este? Que Deus é este? Eu não preciso de outro Pai, eu não preciso de outro Deus. Talvez a melhor maneira de você conhecer a Deus seja experimentá-lo em tempos de profundo desânimo, quando nos sentimos não merecedores de tal amor. Com a força daquela comida que o anjo preparou e deu para Elias, ele pôde caminhar 40 dias e 40 noites. Diz aqui, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Queridos, a boa notícia é que Deus não muda. Deus é o mesmo. Aquele Deus que colocou Elias para dormir e o acordou para comer 2 vezes. É o mesmo Deus hoje que cuida de você, que coloca você para dormir. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Aleluia! Na parte de quinta-feira, descanso e mais. Quando Elias pensou que a sua vida tinha chegado ao fim, quando era o fim da linha, ele pensou, Deus disse: ainda não é o fim, Elias. Eu ainda tenho uma missão para você. Elias fugiu caminhando 40 dias, 40 noites e foi até o Monte Horebe, o Monte Sinai. Ali onde Deus conversou com Moisés muito tempo antes. Agora ele se revela também para o profeta Elias. Ali no Monte Sinai, Elias entrou numa caverna. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 8 em diante. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Por que é que você está aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse, Deus falou para Elias: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Quando você entra numa caverna, está no escuro, desanimado, cabisbaixo, deprimido, o que é que Deus faz?
Deus tira você da caverna. Deus tira você de dentro daquele quarto escuro. Quando você está lá fechado, não quer ver ninguém, falar com ninguém. Deus o tira do quarto escuro. É o mesmo Deus que está falando com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Sai para fora. É isso que Deus mandou Elias. Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Elias entendeu que a voz mansa e delicada era Deus. Deus se manifesta na quietude. Deus quer se comunicar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, nos momentos de quietude, nos momentos de tranquilidade aos pés de Jesus Cristo. Antes de qualquer pessoa acordar na sua casa, acorde primeiro. Em meio ao silêncio, antes do sol nascer, comece cantando hinos de louvor a Deus. Ajoelhe-se na presença de Deus. Adore a Jesus Cristo. Faça suas declarações de amor a Jesus Cristo. Jesus quer restaurar a sua vida. Quando Elias pensou que era o fim da linha, era o fim da sua vida, Deus disse: não é o fim ainda, Elias. Eu tenho coisa muito mais importante para você fazer. Sai da caverna, saia do seu quarto e cumpra com a missão que Deus tem para você. Elias cumpriu com a missão que Deus tinha para ele. Aqui em 1 Reis, capítulo 19, e o verso 14 em diante, diz: e ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, Elias, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael, rei sobre a Síria, e também unge a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus deu uma missão para Elias. Quando alguém está deprimido, quando você e eu estamos deprimidos, Deus nos tira do quarto escuro. Deus nos dá uma missão. Deus nos dá um trabalho. Deus tem uma obra grande para você realizar, meu irmão. Elias realizou esta grande obra ungindo a Jeú, ungindo a Azael e depois escolhendo um profeta para ser o seu sucessor. Queridos, verso 18 diz aqui: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Deus afirmou para Elias que existiam 7.000 como ele, fiéis a Deus, que não adoravam o sol. Hoje Deus tem um fiel remanescente, meu querido irmão, que não se submeteram ao papado, porque hoje a Jezabel espiritual, a Jezabel do Apocalipse, que é o papado, está dominando o mundo, está impondo o seu selo, o seu sinal, a marca da besta, e fará com que todos adorem Baal, adorem o sol. Mas Deus tem sim um fiel remanescente. Não são somente 7.000, são milhares e milhares que pertencem à igreja remanescente de Deus e que pertencem também às igrejas de Babilônia. Deus tem uma multidão de filhos e filhas fiéis dentro de Babilônia que não vão adorar Baal, que não vão receber o sinal da besta, mas vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Deus tem uma obra para você, meu querido irmão, e Deus está dizendo: sai da caverna, venha para fora, ouça a missão que eu tenho para você. Eu vou te ungir, eu vou te usar, e você vai preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Esta é a missão que Deus quer dar para você, meu querido irmão.
John White escreveu assim: não há lugar para desistir. A batalha é muito maior do que nossas humilhações pessoais. Sentir pena ou sentir autocomiseração é totalmente inapropriado. Sobre um tal soldado eu derramaria um balde de água gelada. Eu o empurraria para continuar andando, colocaria a espada na mão dele e gritaria: agora lute. Queridos, tem uma batalha para ser batalhada. Existe uma guerra entre o bem e o mal. Deus tem um exército na terra e você e eu somos do exército do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo coloca essa espada na nossa mão, nos levanta e diz: lute, eu derramo sobre você o meu espírito. Aquilo que aconteceu com J.N. Andrews, que depois de 2 anos em depressão, voltou e se tornou presidente da Conferência Geral e se tornou um missionário de Deus na Europa. Ele cumpriu com a missão que Deus lhe dera. Que você também, meu irmão, minha irmã, cumpra com a missão que Deus tem para você. Eu peço que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Eu peço que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele tem para dar. Em Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. Aleluia! Fique com a paz de meu Jesus. Amém.